novamente ao Pod Bruxa. Eu sou Cláudia Issa e hoje estou aqui com a Tati e a Kelly. Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal e ao Pod Bruxa. Se você ainda não é inscrito, por favor, dá aquela colaboração, se inscreve, deixa o seu like, comenta, que a gente gosta de acompanhar todos esses comentários que vocês colocam aqui do Pod Bruxa. E é tanta gente agora que tá vindo falando assim, ai, conheci vocês através do Pod Bruxa. Isso tá sendo muito legal pra gente. E hoje, qual é o tema de hoje, Tati? nós vamos falar de Big Brother. Mentira! Não, a gente vai falar de The Last of Us. É porque tá os dois no hype, entendeu? Tipo, a gente vai falar no hype do The Last of Us, que é mais legal. Exato. Hoje a gente vai comentar sobre esse novo lançamento. Novo lançamento é meio pleonasmo, né? Lançamento já é novo, né? Mas tudo bem, né? Mas vamos lá. A gente vai comentar sobre essa série que lançou agora pela HBO Max, que é o The Last of Us. Afinal de contas, o que é isso? Né? De onde veio? De onde veio? Né? O que estão falando, né? Afinal de contas. E aí, Kelly? Você viu? Nome, como se reproduz. É, né? Não, e se reproduzem é uma coisa bem interessante, né? Porra! Para esse tema é uma Nossa, coisa bem interessante. O que comem também. É, não, ai, que horror! Pois é, gente, acho que é só uma piadinha, tá vendo? É, né? Mas então, fica aqui com a gente, porque sobre tudo isso que a gente vai falar, mais um pouco, né? Porque o Pod Bruxa é isso, é esse caldeirão de assuntos que nós bruxanas trazemos aí para vocês. Né? Nós somos bruxas nerds. Isso mesmo, e a gente gosta de falar do que tá rolando no momento também, né? Por que não? Por que não comentar sobre o que tá rolando? E é isso que a gente vai falar. Bom, para você que tá chegando agora no rolê, né? Não faz a menor ideia, mas Cláudia, o que é The Last of Us? Para você que não sabe, The Last of Us foi um jogo que foi lançado. Quando foi lançado? Acho que faz 2003. 2003. E foi um mega sucesso. Só deixa eu confirmar. Um minuto pra gente ler. Pois não. A Porque gente... se não foi Não, mas 2003 ou foi 2013. Ele tem mais de 12 anos de Eu acho que é de 2013, mas acho dá que uma 2013. checada. 2013. Foi um maior sucesso. Por quê? Porque é uma história que pega no nervo, pega assim naquele momento de maior fragilidade para pessoas que curtem o tema, né, mundo apocalíptico, final dos tempos, doenças, pragas, pandemia. E quem diria que basicamente a gente viveria uma pandemia, Pois é. né? Então, The Last of Us veio já preconizando Nossa, as gente, coisas. erramos feio. Quando é? O The Last of Us 1, a data de lançamento foi no dia... peraí. Eu acho que esse é o remaster. Não, é o remaster. O remaster foi feito em 2022. Não, assim, o remaster foi Não, de 2022. o parte 1 foi em 2013. Foi em 2013. Ele ganhou como melhor jogo em 2014. 2020 saiu The Last of Us 2. Isso. Que são, eu vou falar assim, pra quem joga, deve, ao meu ver, e olha que assim, eu gosto muito de franquias como God of War, o Horizon também é um jogo muito bom, mesmo jogos mais antigos, tipo, é de longe um dos jogos mais bonitos que eu já joguei. Ele é bem... E o remaster ficou mais ainda, né? Eu não joguei o remaster ainda, mas eu quero, pretendo. Conheço um amigo que tem, que me ofereceu, sabe? Ele falou assim, vem pra mim, se você quiser eu te empresto. Eu já zerei, já platinei 30 vezes, todos eles, em todos os jogos. Né? Eu não dou conta, eu não dou conta. Eu adoro esse mundo, né, de distopias pós-apocalípticas, seja em séries, em filmes, mesmo em games, mas eu fico muito ansiosa. Eu começo a jogar, é como se eu tivesse, eu acho que se eu tivesse num mundo pós-apocalíptico, eu ia morrer em 2 segundos, sabe? Eu ia morrer rapidão, a não ser que eu tivesse, que nem lá no The Walking Dead, que o povo tem uma galera, uma turma, cada um com as suas habilidades e, tipo, acaba
Me deixa cozinhando. Não é um RPG, não. Não é um RPG, não. Então, exatamente, é RPG, cada um com as suas habilidades, né? E o Last of Us, ele é mais intimista, não é uma coisa de, né? Ele não E é eu só E intimista. eu fico muito ansiosa nas cenas, assim. Eu juro que eu tentei É que jogar assim, primeiro. os zumbis, todo mundo fala, tipo, Contaminados, eles falam, né? Infectados. Infectados. Lá É, eles mas chamam assim, são zumbis, gente. Tipo, é uma franquia de zumbi, ok. Só que é diferente. É Vamos diferente. contextualizar, porque quem não conhece, né, fica assim Gente, achando que é alerta de zumbi, spoiler. né? Não, Todos não. os spoilers. Não, esse não é um bem spoiler, né? Porque qualquer trailer que a pessoa vê sobre o Sim. The Last of Us já vai ver que o zumbi de outras séries é aquela coisa lenta, né? Que vai andando assim devagarzinho e que você fica ali olhando. O que a gente zumbi tá chama de chegando. instalador dentro do jogo é um pouco mais lento. Mas o corredor é corredor mesmo. os caras correm. Os né? caras Os correm. frenéticos, Os eles fanáticos, corredores. Ficam são- assim, que corre mesmo. Então, ou seja, não é aquela coisa tão lenta que nem Mas não zumbi. deixa de ser um pano de fundo como qualquer história de zumbi. Sim, Ele porque é uma história de uma humanidade, não coisa é de uma história humanidade, de que foi zumbi. infectado e que tem, por exemplo, o Silent Hill é um vírus. O Walking Dead É um vírus é um também. vírus também. O The Last of Us é um fungo. Então vamos começar a falar da série? Vamos começar a falar da série. Porque o episódio já começou diferente do jogo. O que causou um pouco de temor, talvez, nas pessoas sobre a adaptação. Mas lembrando que não é transformar o jogo simplesmente numa live action. É uma contextualizar uma adaptação. narrativa, né? E aí foi muito criativa a forma como eles colocaram uma entrevista, tipo, nos anos 70, Foi de cientistas falando sobre, de uma forma hipotética, né? Eles estavam falando sobre o que aconteceria se os fungos... Estavam falando sobre um fungo que eles escravizam formiga, né? O que aconteceria se esse fungo pudesse atingir humanos? E aí ele fala que não é possível porque ele não resiste a temperatura maior de 30 de graus, 36. 36 graus. 36. E aí ele fala assim, mas se ocorresse alguma coisa que a temperatura do planeta aumentasse, ele teria que se adaptar. E o que a gente vivencia hoje? O aquecimento global. Aquecimento global, né? Então a temperatura do planeta realmente já subiu daquela época para cá. Opa, né? Lembra que a gente... Se você não viu o nosso episódio falando sobre a COP, onde a gente fala sobre aquecimento global, vou deixar um card aqui em cima para você acompanhar sobre esse bate-papo que a gente falou sobre esses assuntos. Mas a gente já falou em podcast passado sobre a questão de 10 em 10 anos, o quanto que a temperatura já subiu lá do começo, quando a gente começou a falar sobre aquecimento global, que foi na década de 90, o quanto já não subiu. E agora, né, aí refazendo esse link com a série que fala numa entrevista que é na década de 70, né? 63. 1963 para 38. E eles falam, né, se acontecesse isso de ter um aquecimento global, daria o ambiente propício para esse fungo se Tanto que na série eles tiveram cuidado de não usar essa expressão aquecimento global, porque ela é mais atual, né? Exato. Ele fala assim, se acontecesse alguma coisa que o planeta, que a temperatura do planeta aumentasse, né? Podia ser que esses fungos pudessem ir para os humanos. Aí a pergunta aí, o que acontece? Como é que a gente combate? Não, se isso acontecer, não tem o que fazer. Derrota. É derrota, é um fungo. É um fungo, derrota, acabou. Derrota. Então, assim, é uma cena curta. É uma cena curta com atores fenomenais. Precisa, cirúrgica, né? Nossa, ela é precisa. Ela fala tudo o que você precisa saber da série. E é o minuto inicial da série. E acabou, não precisa mais ficar explicando. Não. É óbvio que, assim, outras coisas foram mudadas de série do jogo pra série. Eu até tava discutindo com o Douglas. Vai ter spoilers? Não, vai ter spoilers. Não, vai ter spoilers, vai ter spoilers. Não vai ter spoilers. Não vai ter, porque até mesmo os produtores e os atores estavam falando por conta da questão. No jogo você vê, né, os esporos pairando e aí pelo tem que ar, colocar máscara. E aí a galera no jogo tá de máscara. Imagina a interpretação dos atores, né, fazendo assim, né? E apareceu o Band da Darth Vader. Aí a gente Mas eu tenho uma teoria sobre isso.
O nosso excelentíssimo salve, salve, papai de todos, porque ele tá virando pai de todos, né? Pedro Pascal, ele já faz uma série que ele fica de máscara o tempo inteiro. É o Mandalorian. Eu falei papai de todo porque ele é pai do Grogu e ele é pai da Ellie agora. Ele gosta de fazer esse papel do cavaleiro solitário que cuida de crianças. Mas vamos lá, né? Porque ele também tá no Game of Thrones. Isso não que eu tem ia falar. nada a ver com o rolê, né? Não, mas o aí- Game of Thrones foi muito. A participação do Oberyn Martell foi muito menor. A morte dele é muito parecida com a do livro, ok? Era quando Game of Thrones era fiel. E aí, tipo, realmente era um personagem muito bom. O Oberyn era um personagem incrível. Que fez uma burrada? Fez. Morreu. Mas o curioso é que tanto o Pedro Pascal como a Bella Ramsey participaram de Game of Thrones, Exato. mesmo que em temporadas Em diferentes. temporadas E a diferentes. Bella Ramsey foi maravilhosa também, né? Nossa, incrível. Fantástica, nossa. Foi maravilhosa. Ela, a Liana Quem não, Mormont. quem não É, sabe Liana quem é, Mormont. vai lá assistir o Game of Thrones, você vai saber, né? É lá são- para as temporadas finais, acho que é na penúltima temporada. Na penúltima temporada. Ela enfrenta Um bando de homem. Não, não Nossa. faz de um bando de jogos. Ah, não, na batalha. Ela A chega a gente tá enfrentar dando um- spoilers de spoilers de Game of Thrones. O Game of Thrones já saiu faz tempo, né? Já foi, né? Mas é bom colocar, tipo, alerta de spoilers. A gente não segura a língua, tá? Vai ser o nome do A nosso... gente já vai colocar logo no começo, falar assim, tem spoiler. De Quer Game of assistir? Thrones, gente. Assiste, só conta risco. Só Acabou, conta galera. risco. Põe uma tarja vermelha, spoiler. Ela enfrenta um gigante. Ela enfrenta um gigante. Verdade. Tá certo. Ela enfrenta um gigante, cara. E ela era uma menina muito. Ela era bem pequenininha. Mas ela tava à frente, né? Sim, Do- mas do ela exército. era a senhora da casa dela, Da né? casa Marisa dela. Mormont. E é a menina. Não, muito e incrível. como atriz, ela é muito boa. Uhum. Muito boa atriz. Nossa, E assim- e é possível você ver que para a personagem dela também do jogo é um personagem que tem um background muito grande. As né? pessoas vão me matar nesse momento. Por quê? De verdade. Porque pra quem joga o The Last of Us 1, a Ellie é a pessoa mais importante. Pra quem joga o The Last of Us 2, ela vira uma babaca. Eu não gosto muito da Ellie. Tipo assim, a Ellie é um personagem importante em todos os sentidos. Agora falando, tipo, pros nerdolas se corroerem, falando isso não é meu jogo. Porque os nerdola faz isso, né? Começou, tipo, a putaria quando... Desculpa o palavrão. Mas começou com a menina sendo preta. Tipo, A filha do... porque não é uma menina loirinha no jogo, igual na série, Mas- igual é no jogo. A gente Gente, vai Informações matar. paralelas. Sabia que aquela atriz que faz a filha do Joel na série, ela é filha da... Ai, eu não vou saber falar o nome da atriz, Tweedy Swinton, uma coisa assim. Que ela faz o... Westworld. Que ela é a dona do bordel do Convenção de É a filha Se dela? você olhar a fotinha, você vai ver que é a cara de uma oficina. Puta, pior é que é mesmo. Agora Nossa. você falando, Ela é bem filha. lembra ela Caramba. mesmo. E a menina foi incrível, tipo... Maravilhosa também. Falaram também da... Eles mudaram a etnia de alguns dos personagens, mas alguns mais principais eles mantiveram. Até mesmo, tava tendo o Douglas estava falando comigo uma discussão bem interessante, né? Que ele estava assim muito receoso do Pedro Pascal ser O Joey. o Joey, porque Porque ele é o mais Joey, novo. ele é um texano. Ele é texano Com e ele olho é mais claro. novo. Mas tá, tudo bem, Ele mas foi- agora ele tá mas, mais assim, caracterizado. É engraçado que naquela cena que ele tá deitado no sofá, Uhum. aquela cena fizeram um comparativo com o videogame. É a mesma cena. É, mas tipo, é aí- igualzinho. E você vê as expressões, estão Sim, muito... Mas a Mas- fuga também, que você vê no Caracterizado. carro. Nossa, a fuga tá nossa, perfeita. tá Perfeita. Não, volta, volta, vamos pelo mato, não sei o que lá. É. E assim, você não consegue. O The Last of Us, ele te entrega uma coisa, por isso que dá ansiedade. Ele não te permite não fazer aquilo. Tipo, você começa jogando com a Abby no segundo, você fala assim, que é isso? Tipo, porque você começa jogando com o Joey.
Você começa jogando com a filha do Joey, tá? Bonitinho, esqueci o nome dela. Aí, beleza. Do nada, você vê o controle muda para a visão do Joey. É desesperador, porque você não consegue fazer nada. Porque você tava controlando a menina, e aí, de repente, é como se fizesse assim, e você tá controlando ele. Você fala, caramba, o que eu faço? O que eu faço com a menina? Tipo, a menina de 12 anos, gente, é desesperador, é desesperador. Por isso que ele dá tanta ansiedade. Porque ele não te permite, e é uma das funções desse jogo, ele não te permite mudar tanto a história. Porque não é um RPG, ele quer te contar uma história, ele quer que você participe dessa história. É uma narrativa. É uma né? narrativa. Ele segue uma narrativa e ele vai te você vai mostrando. seguindo a narrativa e as suas ações elas vão acontecendo, mas dentro da narrativa. Você não vai mudar a narrativa. Do tipo, eu vou agora canalizar a cura do fungo e acabou. Não tem. Não tem. Ele vai te Você contar vai a história contar a história, inteira. você vai ter que passar por aquele arco, você vai ter que fazer todo aquele. Buscar tudo aquilo que você vai ter que ter no jogo. E é ok, né? E Pode falar. Não, mas pode falar. Como uma pessoa que curte jogos no geral, mas o The Last of Us ele mexeu muito comigo, eu não consegui jogar, eu joguei uma determinada parte, ficava muito nervosa, muito ansiosa, eu parei. Mas assim, eu curto as narrativas de jogos e tudo mais. E uma pessoa que gosta muito de cinema e de séries, uma das coisas que chama bastante atenção são os cuidados na adaptação, que a gente falou logo no começo, é uma adaptação, não é só pegar de uma mídia e jogar para outra. É que a HBO, ela trouxe tanto o criador do jogo, The Last of Us, que eu vou colar aqui, que foi o Neil Druckmann, e trouxe um cara para ajudar no roteiro, em toda a parte de cinematografia e na direção, que já tinha feito um trabalho fantástico em mundo, digamos, apocalíptico mais real, que foi o Craig Mazin, que ele fez Chernobyl, a minissérie Chernobyl verdade. da HBO Nossa, também. foi. E quem não assistiu Chernobyl, assista, Assiste. é fenomenal. Nossa, Então, assim, já- não é pós-apocalíptico, mas você parar pra pensar, a cidade de Chernobyl ela parece uma cidade pós-apocalíptica hoje, caramba. né? Hoje. Pela tragédia toda que Sem aconteceu lá. dúvida. E você trabalhar esse negócio de um lugar pós-destruição, as pessoas e tudo mais. Então, trouxe um cara que manja de trazer essas coisas para uma mídia de TV. E trouxe o outro que é o pai da criança, que conhece tudo do jogo, que ele criou conhece e a ele história. trouxe pro roteiro, e ele veio para fazer o roteiro. Já o jogo, ele tem uma fotografia muito bonita. É né? incrível. Então, você olha assim, você fica bem impactado pela... Quem Pelas jogou o tomadas, remasterizado falou que o segundo tá impecável. O primeiro tá incrível, assim. impecável. As Porque eles texturas, refizeram. as texturas, você vê o detalhe, você vê tudo. Então é algo assim com um cuidado artístico muito profundo, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir, eu não sou muito de jogar. Eu confesso, eu tenho eu fico agoniada, eu falo assim, me conta logo a história, eu não quero ficar matando os neguinhos, vai, para, Eu se você acho só para, que me assim, conta logo a história, eu gosto de histórias. É muito, é legal pra quem gosta de assistir, é legal ver, tipo, ver gameplay e tudo mais, ainda mais, tipo, com alguém que gosta muito de jogar e tudo mais, e faz o negócio perfeitamente. Mas o The Last of Us, ele é um jogo que é como se você estivesse entrando dentro de um filme. Eu acho que é isso que chama tanta atenção. Ele é um jogo lindo, maravilhoso, com uma história ferrada, de ferrar a cabeça. Você termina e você fala assim, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Eu ouvi, eu acho que o Borgo falando que deixou o PlayStation dele a primeira vez que ele jogou, tipo, umas 3 semanas parado, porque ele falou assim, eu vou digerir essa história, porque é uma história assim, eu não sei se a gente... Eu não sei se é interessante a gente adentrar a história, porque quando eu não sou a pessoa que fala, spoiler não. Eu não tenho esse problema. Então as pessoas me contam histórias, e aí o Felipe já tinha jogado The Last of Us. E falado, joga, porque ele é importante, joga porque vale a pena, joga. E aí eu fui e joguei quando saiu o 2. Eu joguei o 1 e quando tava no hype do 2.
E aí, por mais que ele já tivesse me contado o que aconteceu, eu entendi as preocupações dos personagens e entendi por que as atitudes foram chegando naquele ponto, foram tomadas daquela determinada maneira, porque você vai entendendo, tipo, o quanto... porque o jogo nada mais ele parece de zumbi, ele parece de arminha, ele parece um RPG, mas ele é sobre pessoas. Nossa, ele é sobre relações. É uma construção narrativa, né? Então, que você vê a história do Joel, que perdeu a filha. É spoiler mesmo, galera. Perdeu a filha logo no começo do 20 seriado. anos depois ele pega uma carga. Aparece 20 anos depois uma menina que tem basicamente a mesma idade que da menina que era filha dele. Então, ele acaba fazendo uma projeção com relação à filha que ele perdeu e essa menina que acaba sendo meio que a possível salvadora do rolê. E aí você vê toda uma construção dessa relação que vai criando, né, camadas e mais camadas em cima de tudo que o Joel viveu e de tudo que a menina que nasceu num mundo apocalíptico totalmente fodido. Gente, porque dá um desespero. É que assim, ele ensina muito pra ela, né? Tipo, ele ensina várias coisas. Eu achei detalhes importantes do jogo que estão na série, tipo, o violão, gente. Eu ia falar sobre isso. O violão, cara. A abertura com a musiquinha. Com a música, assim, não chega a ser a música tema do jogo, mas ela lembra, ela tem a mesma leveza, porque é uma música... Mas é o mesmo compositor, mas ela é triste, sabe? Tipo, sim, é introspectiva. E assim, nos jogos, você tem que tocar violão algumas vezes. Então, tipo, você vai aprendendo e colocando. E assim, são jogos muito grandes, você passa aí brincando umas 100 horas, talvez umas 130 horas para platinar o jogo. Mas ele é muito... Ele tem detalhes muito bonitos, sabe? Tipo, que eles trouxeram pra... Detalhes que eu amei do jogo os detalhes das músicas. Sim. Gente, tá bonitinho. Terminou com Depeche Mode. Terminou com Depeche Mode, porque ela precisava de uma música para os anos 80, né? Então, não, e assim, tem um código, né? Que é o código que tem no próprio jogo. Sim. E esses detalhes, esses easter eggs, né? Que esses detalhezinhos que acontecem. Tanto no jogo, eles vão levar esses detalhes até para a série, né? Então, que é detalhe da música, que a música quando toca nos 80 é sinal de que vai ter problema. Coisas que são da década de 50 é mercadoria que está chegando, da década de 60 é outra coisa. Então cada tem uns detalhezinhos que você vai verificando ao longo do jogo. E também na série eles trazem esses detalhes, né? Sim, que é muito... o símbolo dos vagalumes também, tipo, as pessoas pintadas. É muito interessante, cara. Então tem muita coisinha, né? E ela vira quase no final, né? Que ela fala assim, tocou Wake Me Up Before You Go, né? Então a música não toca, mas faz a referência para a música do One. E que acaba sendo... Se bobear, gente, é muito engraçado, né? Como uma série acaba influenciando nas outras mídias, né? Sim. Eu tava ouvindo que a música do One voltou às paradas de sucesso por conta do seriado, cara. É muito engraçado isso. Né? Mas tem várias músicas sendo ressuscitadas assim, né? Com certeza. Tipo, se você vai pegar Metallica, que foi ressuscitada desse jeito. Como que é o nome, amor? Aquela música do Metallica, do Stranger Things? É bonecos. Master of Puppets. Master of Puppets, que toca, né? Sim, aí tem uma música, tem aquela música da... Qual é o nome dela? De que série? Do Stranger Things também, que é uma mulher que canta, que é uma música, tipo, que nem era parada de sucesso. Kate Bush. Sim, Kate Bush. Também foi ressuscitada do nada. Né? Ela falou que, tipo, a música dela tocou mais agora do que tocou na época que ela foi lançada. Com certeza. Uns negócios assim. Tem umas músicas... É porque tem muita música boa que dá pra ser real, tipo... Fazer rescaldo, né? Fazer rescaldo e trazer são músicas boas. São músicas Com certeza. boas. Mas é que tá, né? Se
você for ver, é muito da cultura da década de 80 também, né? Então, que se a gente pega... Não, 80, 70, tem mais, tem muita coisa, É que assim, né, é gente? muita referência mesmo, É, né? Tipo, você tem vai pegar o bastante personagem, ele talvez tenha essas referências também de música, porque, mano, na casa dele, na hora que você entra, tipo, eles focam no violão. Uhum. Assim, você percebe a menina descendo, porque como é no olhar dela, aquele momento, ela olha pro violão, tipo, ela olha para as outras coisas, então cada detalhe, tipo, o relógio, tipo, não esqueceram do relógio, eu achei isso muito importante, tipo, o relógio tá sempre quebrado e ele nunca vai arrumar aquele relógio. E tem um motivo, e ele só fala muito mais pra frente. Então, pra Ellie, né? A Ellie não sabe por que o relógio tá quebrado. Tipo, tem a questão da faca também, porque ele volta, no jogo ele volta pra casa pra pegar equipamento. E uma das coisas que ele pega é sabe aquela faca que ela abre? Uhum. Então, tem várias outras coisas que são importantes. Parecem bestas, né? São pequenininhas, mas que fazem total diferença. Porque a primeira arma da Ellie é a faca. Sim. Mas até mesmo, pegando esse gancho de detalhes e voltando um pouquinho na questão da música, Tão pequeno já não sou. Isso foi mal. que a música, a cena é eles saindo, né? Sim. Eles saíram da parte de quarentena Uhum. e estão indo pro mundo, digamos assim, pro mundo. Por sua conta e risco. Você isso. passou daqui, meu filho tá E lascado. a música é Never Let Me Down Again, do Depeche Mode. Uhum. E bem no comecinho, que é I'm taking a ride with my best friend, né? Tipo, tô indo dar uma volta com os meus amigos, Todo meus melhores rolê. amigos. Todo rolê. And I hope you never let me down again. Espero que você nunca me decepcione novamente. Então, não é à toa, entendeu? Com a cena, com tudo, a própria letra, o trechinho da música que toca. Sim. Eu achei assim... Não, tá tudo Até assim. me arrepiei. É muito primoroso, e assim, cuidado, pra né? quem jogou, visualmente, você bate o olho e você fala, eu sei onde ele tá. Dentro do mapa. Dentro do mapa do rolê. Tipo, você sabe onde ele tá e você sabe qual é onde que ele vai chegar. Então, tipo, tem todo esse processo de aonde ele vai chegar, para onde que ele tá indo. Ele vai cortar os Estados Unidos de uma ponta a outra. Mas você já imaginou que a época que tá rolando o seriado, né? Que foi quando, na série, aconteceu toda essa bagunça, é 2003. Sim. Daí depois passou 20 anos. Tudo bem, mas Então, 2023, nós estaríamos em 2023 agora. E aí, 2023. Só que, A Ellie tem 12 anos agora. pensa no seguinte. Apaga 20 anos de tecnologia. Ah, sim. Vocês repararam no telefone que ele tá usando? Sim, eu reparei, eu vi, era um Nokia tijolão que se você acertasse na cabeça de alguém, morria. Era um Nokia Tem tijolão. outro detalhe que eu vi um tweet também, desculpa, não vou lembrar de quem foi, que tava numa cena do quarto da Samantha, que é a filha do Eu esqueci o Joel. nome Não dela. lembro. É. É Sam, né? Uma cena no quarto da Sam, passa assim de relance um pôster da Beyoncé. Aí, tipo, se nesse universo existe a Beyoncé, o que aconteceu com ela? Se nesse universo. Mas eu acho interessante, você tem duas referências super interessantes, adaptações super simples, porque ninguém sabe o que aconteceu com a mãe da Sam. Então, tipo, você tem essa referência de uma menina que tem um ídolo que é parecido com ela, tipo, na parede. Isso é muito legal. Então, tipo, você já tem, e aí você já pode ver, você percebe as referências já aí, e isso é muito bacana. No jogo tem uma pluralidade de etnias. O jogo já tem. O jogo traz. Mas, assim, né? o jogo trabalha bem com diversidade, né? Sabemos, entendemos isso. Então, o jogo, ele é diverso. E, assim, a galera ficou muito brava quando terminou o primeiro jogo. E o segundo ficaram mais bravos ainda, porque uma coisa é você ter um cara bonito, másculo, branco, sendo o herói e atirando pra todo lado. E se você tem uma mulher que não tem padrão feminino nenhum, que a Abby não tem padrão feminino nenhum. O braço dela dá 2 do meu. Tipo, no 2.
É assim, é fora do comum. A própria Ellie mesmo. Na Ela... própria Ellie, você pega eu achei interessante a escolha da Bella Ramsey, porque ela... Você embora- sabe que reclamaram que ela não é bonita o suficiente pra ser a Ellie, né? Então, eu ia falar sobre isso. Ela não ela é uma atriz fenomenal, mas ela não é um padrãozinho de Nem beleza, um pouco. de... E ela é gênero fluido, tá? Ela é maravilhosa, só que ela é aquela pessoa que você podia encontrar no mercado. Ela é super comum, uma pessoa comum. Mas E é isso que é interessante. olha só, que você fala, é do gênero fluido. Tem uma coisa, eu acho que, se eu não me engano, o mocap que foi feito, a Ellie do jogo, foi feito Em cima do Elliot. em cima Do Elliot, que era A a Ellie. Elliot, né? Eu não lembro mais. Ellen Page. A Ellen. Ellen Page. É que nossa, Vamos lá, então vamos contextualizar você desse rolê, tá? O que é isso, né? Quando o jogo foi criado, a personagem Ellie, ela foi feita, né, o mocap que eles chamam, né, que é pegar o rosto de alguém, eu pego o rosto da Tati, jogo pro computador e dou expressão facial para esse rosto que eu criei da Tati aqui. Então, esse rosto que pegaram foi da Ellen Page, que agora é Elliot. o Elliot. O Elliot, que é Que Um transicionou, homem né? trans. um homem trans e que ele é fantástico, maravilhoso e que vocês podem assistir Umbrella Umbrella Academy. Academy. no Umbrella Academy e no próprio Umbrella Academy é Essa o momento da transição transição, né? Que é muito bacana e é outro seriado bem legal que eu super indico, que já tá na terceira temporada. Vai entrar a terceira temporada. Vai entrar? Não, já entrou. Já tem. Já tem a terceira temporada, vai ter a quarta. Vai ter a quarta. Vai ter a quarta. Umbrella Já Academy. tem a quarta temporada, porque a terceira eu já assisti. Eu preciso assistir a terceira. Então, a terceira É ele fazendo a é o transição, momento sim. da transição, né? Então, o Elliot, que agora é Elliot, mas a Ellie que foi feita, né? Ela era em cima da Ellen Page e que é gênero fluido. Não, ela é trans. Não, porque na época é, ela era. Era gênero fluido. É, na é verdade. época ela era gênero fluido. É verdade. Na época ela era. Ela né? não tinha transicionado, Ela já tinha se assumido lésbica e era gênero fluido, é verdade. Na época ela era gênero fluido. E agora pegaram uma atriz que tem também essa característica de Sim. gênero fluido. Ou seja, você olha pra ela não tem os traços nem, E nem faz questão. feminino, nem masculino, é algo assim mais andrógeno até, né? Então o pessoal acaba. Se você for ver, se você coloca ela com um adereço mais feminino, ela vai parecer uma menina. É Se você só coloca um procurar adereço na mais masculino. internet que as fotos dela, muitas fotos dela tá de terno, É. muita coisa. Então, Não conheço ninguém que é assim. Tá bom. Idiota. Não conheço ninguém assim. Vai ser olhar no espelho, cara. Olha essa cara. Então, gente, eu acho que o The Last of Us traz essas mensagens bem inclusivas, né? Sim. Que pro mundo mais geek, nerdola, talvez ele fique meio... Nossa, o Nerdola se convoca. Mano, tem gente que é surda. Tem um surdo mudo no final. O surdo mudo mesmo, tá? Ele tem as duas deficiências. Ele fala em Libras. Que legal. E ele é trans. Cara, é muito. São personagens inacreditáveis, assim, lindos, maravilhosos. Então, É um jogo muito perfeito pra se ter, porque ele tem cara, ele tem jeito, ele tem tudo que o Nerdola gostaria de ter. Ele entrega tudo que o Nerdola gostaria de ter nos 10 primeiros momentos, assim, tipo, e aí depois ele vai te desconstruindo. E eu acho que é uma coisa muito legal, porque quem escreveu realmente eu acho que tinha essa questão de eu vou desconstruir, sabe? e acaba sendo algo que não só desconstruir, mas também a sociedade que está totalmente quebrada, a sociedade que está totalmente destruída, corroída, corrompida, e aí vai mostrando camada sobre as questões de relações, né? Então, porque eles estão naquele local onde as pessoas não querem mais estar sob o jugo do comando da força, da polícia, do exército, querem sair daquela situação,
transformar em algo mais livre e não conseguem. Então, olha só quanta coisa que não acontece quando as coisas não estão em ordem, né? Só porque o clima aumentou, gente. Aí o fungo proliferou. E aí danou-se, né? Imagina se acontecesse isso com a gente. A gente já ficou 2 anos preso na pandemia. A gente achou que não ia ter pandemia, né? Aí teve, a gente ficou preso. Né? Gente, Nossa achou sorte é que não foi um fungo. Nossa sorte é que não foi um fungo, foi um vírus, matou muita gente. Teve gente que achou que era só uma gripezinha, mas até aí deixa eu ficar quieta. Então, mas foi o vírus. É que assim, a arte imita a vida imita a arte, e a gente achou que não. Se você estuda, tipo, há 150 anos atrás, em história, 150 anos não é nada. Foi ontem. É, Nós tivemos peste bubônica. é. Então, tipo, há 150 anos atrás. Tipo, era um negócio assim, muito. Nossa. É que nós temos a tendência de achar que somos muito evoluídos por causa da tecnologia que nos odeia. Sim, mas mesmo assim. Mas mesmo assim, nós ainda somos É que a gente percebe que a tecnologia está cada vez mais rápida, né? Então, se Sim. você vê um paralelo, né? 2003, que é o recorte que tem ali da cena, daquela tecnologia do celular tijolar, né? Que não tinha outras comunicações. Então, imagina o salto tecnológico que não foi daquele 2003 para 2023, o quanto de coisas que não aconteceram, né, em tecnologia, que hoje em dia a gente fala, putz, nossa, como é que a gente vive sem agora, né? Na verdade, a gente precisa viver assim, porque tá consumindo a cabeça já. Então, mas imagina, putz, mas não tem isso, não tem aquilo, nossa. Nossa, um celular que faz ligação. É. Que máximo. Imagina, né? Você não tem uma plataforma onde você busca a informação, Tipo, olha, eu estou querendo saber o nome de uma pessoa. né? X. É porque eu tava fazendo agora há pouco pra lembrar o nome Exato. do produtor e diretor. E aí você vê lá a cena dela abrindo um livro sobre músicas, Top Best da Billboard, que é o anuário que eles lançam, né? E que tem lá todas as músicas catalogadas de todas as décadas e disso, e que vai lançando ano após ano, porque eles vão colocando as músicas. Concordamos? Não, a Rolling Stone não colocou Queen. Mas, enfim. Mas esse é Billboard. Esse é da Billboard. E que ali ela precisa folhear um livro, abrir para saber qual é a música. Então, tocou Wake Me Up Before You Go Go é anos 80. E aí ela falou anos 80, a cara dele falou, deu merda. Então, ela falou, é problema. É problema, acabei de descobrir o que significa. Acabei de descobrir. E assim, em poucas sacadas você percebe quanto ela é inteligente. Ela é muito. Quanto ela pega as Nossa, coisas no ela é ar, muito assim, sem ninguém inteligente. ter que ficar falando, menina nerd, menina inteligente, estudou isso, estudou aquilo. E ela Não, no só- jogo, ela coleciona quadrinho. O jogo inteiro, você nunca viu isso? Ela coleciona quadrinho. Putz, que É legal. uma das recompensas, tipo, ela vai achando um monte, é um quadrinho específico do jogo, ela vai colecionando, então, tipo, todos os que ela acha, ela pega. E aí, tipo, dá recompensa, tal, é troféu, se você acha todos. Uhum. Então, mas ela coleciona quadrinho, é bem bacana. É quadrinho e o Joey pega as insígnias os nomes isso no primeiro jogo, tá? Dos vagalumes, que é tipo uma plaqueta de identificação como exército. Então eles têm uma plaqueta de identificação com um símbolozinho do vagalume, que é mó bonito aquele símbolo do vagalume também. É um design bem interessante. Mas assim, eu gosto dos detalhes, tipo, o tênis que a Tessa tava usando, que é tipo todo acabado, um tênis, uma Adidas todo ferrado, que você sabe que vai te aguentar pro resto da vida, sabe? Aquele negócio de as roupas serem... Mano, e a atriz que faz a Tessa também é muito, 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 muito boa. Eu acho ela muito, muito, muito boa. E um detalhe, a Marlene, que é aquela logo no começo, Que a líder dos vagalumes é ela a que fez o jogo. Ela, inclusive, é o rosto da Marlene do jogo. Uhum. Então, tipo, eles Tem- foram bem pontuais, né? Tem alguns personagens que eles
acabaram colocando, né, a Marlene, que é a líder dos vagalumes, é a do jogo e é a atriz também. O dublador no Brasil é o mesmo do jogo. Não, todos são. Eu Todos não são. sei se o da Ellen porque É, eu acho que é a mesma menina. é. É que eu achei que era a mesma que fazia a Soca e ela morreu no ano passado. Não, são os mesmos dubladores do jogo, são os da série também. Eles foram bem preciosistas, né? Bem Extremamente, detalhistas extremamente. mesmo. Porque o jeito que ele fala é muito... Ele é um pouco melhor do que o Kratos falando, garoto. Ele é mais doce, ele fala, tipo, me espera. Mas é um jeito mais doce, é firme, mas é doce. Porque o outro é garoto. Vocês estavam falando dos vagalumes, eu me lembrei de ainda falando desses negócios dos preciosismos, né, dos cuidados de trazer adaptação. Eu estava vendo um vídeo do PH Santos e eu gostei muito de uma observação que ele fez, que tem uma cena que mostra, assim, tipo a porta de um galpão onde tem o símbolo dos vagalumes e tá escrito, né, in the darkness, look for the light, porque assim, né, na escuridão, procure pela luz. Pichado. E no próprio porta assim, desse galpão tem uma placa assim de perigo não entre, né? Então a contradição, tipo, uma ceninha assim do nada, quanto de atrás. E aí, eu vou atrás da luz ou tenho que ter cuidado, né? Tipo, umas dualidades que é uma linguagem não dita, não falada. Sim. Que acaba sendo trazendo aí na série quando a gente para prestar atenção nos detalhes. Eu gosto bastante do vídeo do PH Santos, eu recomendo, quem quiser procurar para ver. Dá uma procurada, vale a pena. E aí, se você vê o nível de detalhes, o nível de pequenos cuidadinhos, né, que eles colocaram nas cenas, é tão rico na série quanto é no jogo. Né? Então você vai... Os prédios tombados no horizonte. É impactante essa cena, gente. Você imagina que é a cena final, né, desse episódio, você olhar para um horizonte com torres, que você vê que era onde era uma grande cidade, uma grande metrópole. Para Chicago. Com duas torres, uma caindo em cima da outra. E aquilo lá tudo detonado, tudo cheio de mato, né? Porque assim, a natureza cresce em cima, galera. E ele pedindo o saquinho de volta? Nossa. Tipo, ele vende o negócio assim, tipo, ele pede o saquinho de volta. Eu vou querer o saquinho de volta. Aí você fala, mano, por que ele tá pedindo o saquinho de volta? Porque não tem mais. Porque ninguém faz saquinho. Ninguém faz saquinho. Tipo, o saquinho que tem é aquele, ponto, acabou. Ele pede um saquinho de volta. Que doideira. É muito louco. Tipo, e as cachaças que eles tomam também é um negócio muito feito. É porque assim, se tem um negócio que o mundo continua fazendo é cachaça. Mas óbvio. Se faz o mato cresce, a gente ferve e vira cachaça. Mas lá nos primórdios de The Walking Dead também uma das primeiras coisas que eles fazem. É lá alguma coisa pra fazer bebida. Cara, é muito simples. Se a humanidade tá ferrada, mas o mato ainda cresce, vamos cortar o mato. Bora beber, gata. Vamos embora beber. Porque, afinal de contas, a tequila é feita lá do cacto, né? A tequila é feita do cacto. Na verdade, é um tipo de não é um cacto, é um tipo de uma palmeira, se eu não me engano. É um negócio É um negócio né? que faz assim. Tipo, parece uns chifrinhos no meio do deserto. A gente fazem bebida na cadeia. Sim, bom, melhor deixar passar, né? Enfim. Deixa quieto. Então, se tinha de grão, de folha, de trigo, de batata, a vodka não é de batata? I don't know. É batata e especiarias. Sério? Existe batata em líquido. Adorei! Gin, se eu não me engano, é do Zimbro. Que é as bagazinhas de um tipo de pinheiro. Do Zimbro. E gin com Zimbro é bom, viu? É uma delícia. Sim. Imagina, se a árvore cresce, o mato ainda cresce. Dá uma misturada, vai mantendo.
com hortelã. Bom, A gente tava falando de a quê? gente já tava, nós já rolamos aqui o rolê, já foi pra bebida. Tá vendo? Tá vendo? Esse Esse é o nosso rolê. Esse é o nosso rolê. Sempre acaba em alguma coisa Sempre acaba em álcool. alcoólica, né? Não que a gente seja três pingus, não é isso, Não, gente. não é isso. Mas a gente gosta de apreciar. Mas é uma coisa que eu tava escutando esses dias, né? Porque até essa coisa da fermentação, né? Da bebida em si, é uma coisa muito feminina, né? Porque afinal de contas, quem ficava lá observando o alimento ferver e tal, enquanto os homens iam lá caçar, a mulherada que ficava ali cuidando, né, da cria e que tinha que ficar ali amamentando, né? Não porque ela não pudesse sair para caçar não, tá, gente? Mas podia até, mas é que na hora que ela estava dando de mamar e ela tinha que ficar, né, mais perto da cria, ela tinha que ficar observando essa questão do alimento, do cuidado, né? Então ela vê essa questão da fermentação, do grão, do trigo, de outras coisas. É uma coisa bem, parece bem feminina mesmo. Que tem uma cerveja que só é feita pela fermentação feminina. Que é tipo, é uma mastigada. Homem não pode fazer, porque é uma questão de... o chicha, não é? É o chicha, uma cerveja. Que é uma bebida mascada, né? Mascada as folhas são mascadas. É pela mulher. Não é uma folha, é uma milho. Raiz. Um milho? É um milho, uma espécie de milho. Nossa, porque milho, tipo, tem 365 mil, tem milho preto, né, gente? E se eu não me engano, é um rosa, não é? É um milho diferente e assim, homem pode fazer o quanto que eles quiserem, não fermenta, mulher fermenta. Que doideira, né? E assim, quem que mastigou um negócio, cuspiu e falou, deu cerveja, bora tomar? Não sei, mas alguém fez. Gente, imagina, né? Então... Eu imagino como que inventaram o café. Você imagina que tem lá os grãos, aí ele tem que torrar, tem que moer. Na verdade, é porque eles já viram que as cabritas, esse eu lembro, as cabritas, elas comiam o grãozinho e depois que elas comiam, elas ficavam tudo mais... Ficava elétrica, né? Saía pulando, o cabrito já sai pulando, imagina comendo café. Então. Os bichos já ficavam mais arretados. Falou assim, os cabritos estão comendo aquilo lá, estão ficando mais elétrico, né? Vamos ver o que rola. Tentou comer aquilo lá, cru, não rolou, tava ruim. Vamos ferver, vamos... Aí foi tentativa e erro, né? Porque você pensa que... É tipo a mandioca brava, né? Tipo, vamos fazer a maniçoba. 7 dias. Bato 7 filhos. Cozinha um dia, morreu. Cozinha outro dia, morreu. Cozinha outro dia, até que insistência, né? Tipo, tem que ser brasileiro que não desiste nunca mesmo. mesmo. Mata metade da família. Com certeza. Mas mais filho aí, tá. Até descobrir quanto tempo tem que cozinhar o negócio. A gente ainda tá falando de jogo, a gente pode acabar. Mas já me virou papo de pinguço aí. Mas pra você ver, né, que até mesmo numa sociedade distópica, se o mundo acabar ou qualquer coisa assim, ainda vai ter alguém pensando em fazer alguma coisa pra entorpecer a cabeça do ser humano. Sim. Não é? Porque, na verdade, tudo gira em torno da gente sair da nossa realidade, né? De querer dar uma anestesiada. Eu acho que jogos, séries, sim, todos eles têm essa propriedade de ser meio que um anestésico, mas que faça também a gente refletir em algumas questões, né? Sobre... Eu acho que não é cultura inútil pela cultura inútil. Eu acho que traz muita... Traz os momentos de reflexão interessante, mas assim, traz até um certo alívio, né? Falando assim... Nossa, minha vida tá terrível, mas puxa vida, podia ser pior. Podia estar bem pior, né? Podia estar correndo de um... A gente já passou pela pandemia, foi ruim, mas podia ser pior. Mas ninguém virou monstro. Exato. Ninguém comeu ninguém. Né? Nem jacaré. Ninguém virou jacaré, não. Que eu saiba, não. Teve uns jatos sumiço por aí, mas até aí... tudo bem. Quem sumiu, não tem problema, que fique entucado, né? Mas quem tá aí no rolê, a gente sabe que tá todo mundo continua vivo, né? A gente agradece todo mundo que tá e ninguém virou jacaré. E a gente olha para essas séries e fala assim, puxa, pelo menos, ufa, hoje em dia a gente pode sair, né? Mais um pouquinho, sem máscara. Máscaras dentro dos ônibus e metrô, hein, gente?
O calor tá brabo, alguém percebeu que tá calor aqui hoje? Não, imagina. Mas é bom usar máscara ainda em lugares fechados. A Tati tá brincando de locomia aqui no podcast inteiro, entendeu? Pra quem depois vai escutar isso daqui, ela tá com um leque desesperado aqui, porque... Prateado. Um leque prateado. Vou fazer a audiodescrição aqui. Audiodescrição do podcast. Tati, neste momento, bate o leque prateado para se refrescar. Pronto. Deixa a Nani People ver isso. Fez o Vrá no momento, by Tati. Morre de calor, gente, para. Enfim. Bom, mas você que está vendo esse podcast aqui com a gente, foi esse momento para a gente falar sobre o que está rolando nesse hype, né? Então, você que está chegando de Marte aí, não faz ideia, só ficou preocupado com Mercúrio retrógrado, que já voltou novamente ao seu movimento direto, e que realmente a gente sente que o ano está realmente começando agora. The Last of Us é uma grande pedida para você assistir esse final de semana aí na HBO Max, e que agora, domingo agora, lança mais um episódio, né? E a gente vai viver novamente aquela agonia excruciante de ter que aguardar cada Às 11 horas da noite. episódio no domingo, né? Porque, não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas eu tive, que é o comecinho da trilha sonora, com toda aquela introdução, dando aquela vibe de Game of Thrones. Mas a HBO, ela tem o dom de te falar assim, o domingo é meu. Exato. Você pode não estar assistindo Game of Thrones, mas você assistiu, sei lá, qual que é o nome daquela que tem a entradinha do piano? Westworld. Westworld. Aí você agora tem o The Last of Us e provavelmente vai... Teve House of Dragon. Teve House of Dragon, que levou o Globo de Ouro já, tá? Então, gente, é assim, vocês aguardem todo domingo, 11 horas da noite, para assistir mais um episódio do The Last of Us, que nem nós aqui, que fica 3 retardadas, uma mandando mensagem para outra, falando, já vai começar. E eu tenho que falar a minha triste história para vocês. Domingo, estava eu aguardando para assistir fantasticamente o episódio e de repente a luz acaba. Tá. Cara, pense em alguém que foi dormir triste. Eu vi. Detalhe muito pequeno. HBO, sua linda. Você caiu na hora da... Foi gente. 5 minutos, gente. Foi 5 minutos, mas A gente não tava conseguindo entrar de... Na verdade, a gente Foi teve pane. que ver pelo Roku, né? Porque na TV mesmo não tava entrando. Na TV, se eu não me engano, ficou mais tempo ainda. Na TV, no canal HBO, você quer dizer? Uhum. Se eu não me engano, pelo aplicativo, pelo aplicativo nas Smart TV, ficou ainda mais do que 5 minutos. Se eu não me engano. Que a gente desistiu. É que a gente tem a Smart TV na sala e no quarto tem uma TV mais antiguinha que a gente pôs o Roku, que é esses Fire Sticks, né? E na TV, mesmo depois que acabou o episódio, estava lá só a HBO, não entrava. E a gente já tinha assistido pelo mas aí assim, a gente entrou uns 5 minutos depois. Foi só 5 minutos. Ele ficou disponível logo, foi muito rápido no Roku. E tava muito boa a qualidade, excelente, diferente do que aconteceu, acho que foi na House of Dragon, a gente pegava uns episódios que ficavam meio que cortando a qualidade. É por conta da quantidade de pessoas, porque é a estreia mundial. Então, é o mesmo horário, Mas HBO tá sabendo que tem hype isso daí, vocês não provisionam os servidores para passar o negócio, gente? Não adianta, não dá para provisionar um negócio desse. Você nunca sabe o quanto hypado pode ser. Porque assim, você pode ter noção da quantidade de gente que jogou.
Mas e se eu peguei uma mídia física, vendi pra você, que vendeu pra ele, que emprestou pro amigo, que jogou de novo? Cara, só se ouvia falar The Last of Us, The Last of Us, The Last of Us, Mas todo mesmo mundo assim, falando The Last mesmo of Us. Não, eu acredito que eles dimensionem, só não Mas tem não como é o ser suficiente. o suficiente. Depende também da própria rede que a gente tem de distribuição de internet, de tudo mais, entendeu? Não, mas isso foi o problema lá deles. Foi Não, um problema esse deles. foi Foi lá. um problema lá deles, né? Então, foi um problema da HBO mesmo, que não aguentou a demanda Sim. do que estava rolando, né, gente? Mas você tinha comentado sobre esperar uma semana. Você sabe que eu gosto mais desse formato? É, É, porque quando Sai você tudo de uma pega vez? esses que saem tudo de uma vez, a gente fica em casa maratonando e eu gosto, eu não sei se eu tô ficando velha, porque eu lembro da época do Lost, né? Então você ficar ali maquinando o que vai acontecer, não sei o que lá, e você tem tempo de trocar, de conversar com as pessoas. Ah, você assistiu? O que você achou do episódio? fazer isso que a conversando. gente está fazendo Isso. agora. Agora, se fosse um combo todo, aí tinha gente que já teria maratonado, Sim, tinha gente que não, poxa, não deu tempo de ver, eu vi um episódio, vi dois, vi três. Então todo mundo fica. tem que ficar no mesmo nível, né, para poder manter as conversas. É tipo novela, gente. É a novela do nerd. Novela da vida moderna, né? Novela do Novela nerd falando gente. sobre o jogo. Porque eu lembro, nossa, era terrível. Chegava Ó, assim, só vou pontuar uma coisa. Uma última coisa, eu juro. A gente... The Last of Us é uma das melhores adaptações até o momento. Não vou colocar muito, não criar expectativa, porque até o primeiro capítulo tá muito tá bom. muito bom. E assim, quem já assistiu sabe que tá muito bom, porque os críticos já assistiram e falaram que é a melhor adaptação ever. Mas existe uma outra adaptação na Netflix também. Netflix não é boa de adaptação humana, mas é muito boa de adaptação em anime, que chama Arcane, que é de um jogo também. Então, tipo, quem gosta Do de... League of Legends, né? O Arcane é do League of Legends e assim, é sensacional. É um negócio assim fora do comum, é muito boa, a história é muito boa, tudo é muito bom. É um mundo distópico também e tudo mais. É um jogo que quem é louzeiro por aí sabe muito bem do que eu tô falando, mas tem muita gente que ficou com medo de assistir e é um jogo de adaptação muito boa. Então não é a primeira vez que fazem um jogo de adaptação que deu certo. Seriado? É, um seriado De de jogo. Porque as pessoas geralmente falam, vi de Umbrella, né? Tipo, o Resident Evil, mas gente, ninguém conseguiu adaptar aquilo nunca, não dá. O Mortal Kombat, você já assistiu esse filme Mortal Kombat? Nem tive vontade. Nossa senhora, eu já, porque eu gosto de passar raiva. Eu sou aquela que vai Ela lá gosta de ver filme ruim. e fala, eu vou ver filme de fantasia ruim. Nossa. Eu vou ver filme de fantasia. Eu assisti uma série inteira, que é uma bosta. Qual? Como que é? Shadowhunter. Eu assisti Shadowhunter inteiro. Eu assisti Shadowhunter inteiro. Pode rir. Eu assisti. Eu também! É muito ruim, Cláudia. Para. O bom é que eu não sou obrigada a assistir junto. Não, Eu também, eu não posso dizer nada, eu Você também. assistiu Shadowhunter inteiro? Eu comecei, eu falei, agora eu vou ter que terminar essa bagaça, Eu não cara. termino as coisas que eu gosto porque eu fico com dó. Mas o que é ruim eu termino. Eu falo bosta. Devia ter parado lá no começo. Eu não terminei Sons of Anarchy até hoje. Faltam 4 episódios pra finalizar a série. Ai, não acredito. Eu passei eu acho que quase 3 anos pra terminar Once Upon a Time. Porque eu tinha medo de me despedir dos personagens. Ah, o Once Upon a Time também terminei. Mas é ruim também, feito uma peste. Ah, não! Eu assisti acho que 2 ou 3 temporadas. É que depois A primeira fica é muito ruim. boa. A primeira é maravilhosa. A segunda já também é boa. Depois eu não aguentei mais assistir. Eu É que assisti assim, até vai o ficar final. no... Eu também assisti até o final e eu gosto muito de Once Upon a Time porque eu gosto muito da Lana. Então, tipo... Aí já é uma questão de gostar mesmo. Mas teve coisa que eu não terminei, tipo... Não terminei porque eu tenho dó. Eu tenho dó. Mas enfim, Mas aí se eu você sempre não tem assisto. dó de assistir, assiste até o final. Assista até o final, gente. Né? Pelo por menos favor. assiste até o final daqui do podcast, por favor, né, gente? E Quem assistiu aproveita. até o final, comenta aí. Isso! Se você assistiu alguma dessas séries que a gente comentou,
Deixa seu comentário. Coloca fala assim, Shadowhunter é bom. É. Quem assistiu até o final, coloca Shadowhunter é bom. aí a gente faz um outro Você pode pôr podcast hashtag só só falar que assim. não depois, se você não gostar. A gente faz outro podcast só falando sobre Shadowhunter, Ou talvez. de né? séries horrorosas que a gente assistiu. Cara, putz, é mesmo. Nossa, ai, ótimo tema para um outro podcast. Vamos. Quer assistir um podcast da gente comentando sobre séries horrorosas que a gente já assistiu? Deixe seu comentário aqui que a gente também comenta esse rolê maluco. Ou séries só de bruxas péssimas. Nossa, tem um monte. Cara, tem umas que eu preciso resgatar que eu vi inteira, que eu não Nossa, lembro mais nem o muito ruim, nome, tipo cara. Salem. Nossa senhora. Ai, eu não consegui terminar. Nossa, eu também não. Mas vambora. Né, enfim. Mas Vambora. enfim, a gente trouxe esse podcast para comentar sobre esse hype que tá rolando, que é o The Last of Us, que é esse seriado, a adaptação, o jogo, enfim. Se você não jogou e quer assistir, que nem eu, né? A gente, assim, eu sou pegada nas histórias, né? O Douglas fica louco da vida comigo, porque ele gosta de jogar. Então eu já vejo ele jogando, curto as histórias, ele me conta bastante das histórias, e aí eu assisto seriado e tá tudo bem, né? Não. Casal perfeito. Não. Eu vejo o seriado. É e porque eu ela não jogo. assiste o que. Ela devia assistir o que eu falo pra ela. Conversa com Ela ela. quer que eu assista ela jogando. Aí você vem assistir série comigo e eu deixo o Douglas jogando com ela. Pronto. Isso. Resolvido o rolê. Viu? Bem. Então, a gente já tá resolvido aqui o esquema. Mas enfim, se você não assistiu, assista que é bem legal. Pra você, né, pelo menos voltar pra sua casa e falar assim, a quarentena foi leve perto do que esses caras estão passando. Porque é foda. Gente, tadinho, nossa, ver a cena lá do menino usando o tênis todo remendado. Nossa, que desastre. Cadarço, cara. Cadarço. Vendendo cadarço. E aí você pega o link do menino que tava sem o cadarço. Só com uma fitinha enrolada no tênis, né? E sem o cadarço. E o quanto cadarço, que é uma coisa que hoje a gente olha e fala assim, ridículo, né? É caro. Lá para aquele rolê que eles estavam vivendo, eles tinham É porque que, é útil, né? pagar assim, e era separadinho. Nossa, gente, que doideira. Enfim, né? Mas pra gente voltar pra nossa realidade, falar assim, ufa, ainda bem que estamos aqui, né? E vamos torcer para que a gente não aqueça a Terra até o ponto dos fungos chegarem e dominarem as nossas mentes. Pronto, para algumas mentes talvez seria até bom, né? Bem engraçadinha. Galera, é isso. Esse foi o nosso Pó de Bruxa de hoje. E a gente quer deixar mais um recadinho para vocês. A gente gosta muito de contar histórias e gosta muito de saber sobre histórias. Então, hoje tem já, eu não tinha falado no podcast anterior, hoje a gente já tem o nosso e-mailzinho para você mandar as suas histórias pra gente. A gente quer saber sobre você, a gente quer saber as suas histórias, a gente quer saber os seus comentários, né? Quer pegar um episódio que você assistiu e comentar sobre esse episódio? Manda pra gente. Quer comentar uma história sua que você viveu, que você passou? Manda pra gente. Quer contar um desastre que aconteceu no seu rolê mágico? Manda pra gente. Quer conselho sentimental ou conselho para qualquer coisa da sua vida? Manda pra gente que a gente comenta aqui. A gente quer saber mais aí sobre vocês. Então é podebruxa@hotmail.com. Vou colocar aqui para vocês saberem também, tá bom? Gente, e aí? Qual é o pod de hoje, Tati? Pode jogar muito videogame. E o pod de hoje, Kelly? Você pode também assistir a série, Ai, né? meu Se Deus, você não tá elas- afim de jogar. Elas combinam esse rolê, né? Então, tá vendo? E você pode fazer as duas coisas, né? As mariposas da minha vida. E você pode fazer as duas coisas, jogar, não jogar, jogar série, enfim, e aí... Jogar a série. Joga a série. Joga a série. Joga a Pode série. tudo. Outra, mas tem joga série. Agora faz a pausa dramática. Ah, vocês não jogaram? Ai, aquela do Black Mirror. Do Black Mirror. Nem tem paciência, não. Ah! Nem de Black Mirror. Joguei, mas eu não achei muito bom, não. Mas
Olha, é por outro rolê, gente. Quem não sabe o que a gente tá falando é que no Black Mirror tem como você controlar a ação do seriado e aí vira um decida, né? Como é que é? Você decide. Você decide, né? Vira um você Mas decide. foi uma espécie de um filme, né? foi um filme. Não era da série como todo. Mas, enfim. Um spin-off da série. É né? para outros. Outros momentos, né? Mas essas bruxas geeks aqui gostam do rolê de falar sobre séries, ficção e tudo mais, né? Deixa seu like e você pode deixar o seu like e colaborar para que esse podcast chegue para mais pessoas, para que outras pessoas participem desse nosso bate-papo divertido, descontraído e você possa aproveitar cada vez mais esse nosso momento juntinho aí de vocês. Não esqueçam que todos os outros episódios já estão no Spotify também. E esse, dentro em breve, vai estar no Spotify também. Tá certo, galera? Quer deixar algum recado? Não, tô de boa. Tá de boa com você? Nossa, tô morrendo de calor. Ah, calor. beba água. Beba água. Bom conselho. Olha, momento que o cérebro pensa, tá calor, né? Ai, que medo. Não tem não tem nenhum fungo por aqui, não. Né? Isso aí. Enfim. Galera, é isso aí. Beijo pra vocês. Até o próximo Pod Bruxa. E se inscreve aqui, hein? Estamos te esperando. Manda pra gente a sua história. Beijo!